mi, mi, yo, mi, mi. You're a rolling stone, but I'm a cannonball. Que vibra te dá quando tu encontras alguém assim? Como uno se sente quando encontra alguém que está mi, yo, mi constantemente? É interessante porque a palavra necessidade, ella viene de la palavra necesse, de latim, que se chama inevitável. E hoje quero tratar justamente sobre um tema que é um pouco complexo, pero a la vez é simples quando realmente vamos ao ponto adequado. Vamos falar de autoestima. Então, há vários pontos que quisera tratar aqui. E o primeiro é justamente de que vamos falar da necessidade, ¿vale? Porque a necessidade está dizendo que há algo que é inevitável. E esse inevitável, o que é? Justamente a autoestima. Me gusta muito dar a explicação da autoestima como o que é estimar uma pessoa. Quando tu estimas uma pessoa que é tua amiga, o que é que estimas dela? De forma geral, quando nós temos um amigo que estimamos ou uma amiga, o primeiro que vamos ter em conta é que conhecemos essa pessoa há um tempo mínimo, ¿vale? Que quase sempre não é pouco tempo. E de forma geral conhecemos também todos os defeitos, muitos deles por convívio. Pero o que passa? Estimar uma pessoa é quando tu conheces vários defeitos delas, pero há uma virtude dela que tu valoras muitíssimo. Então, se estimas a pessoa, porque quer dizer que acima de seus defeitos, o que haces é valorar a virtude que essa pessoa tem. E nesse sentido, por exemplo, quer dizer que nós sobrellevamos todos os falhos, os aspectos negativos e valoramos o que realmente a nós outros nos interessa em essa pessoa, que é essa virtude. A autoestima é o mesmo. É saber reconhecer tus defeitos. É saber que os defeitos nos leva a ver nossas necessidades, pero como diz o latim, a necessidade é lo inevitável. Quer dizer que a autoestima é inevitável que temos também que saber evaluar e reconhecer nossas virtudes. Virtudes que são coisas que não são muito habladas. De hecho, grande parte das vezes falamos de nossas necessidades que são superficiais, já que hoje como hoje, em las redes sociais e com toda a comunicação que temos, cada vez mais solemos estar em lo que chamamos de raso, lo que é o superficial, porque o profundo é algo que requer esforço, requer evaluação. E claro, eu com isso não estou infravalorando as redes sociais, é totalmente ao contrário, é algo de grande valor. De hecho, eu estou aqui compartilhando com vocês agora mesmo justamente porque há essa grande possibilidade de ter, de compartilhar o que é algo que realmente tem mais profundidade. E nesse caso, por exemplo, muitas vezes as pessoas estão quedando demasiado com a pequena imagem, ¿vale? Porque, por exemplo, eu vengo aqui e me pongo delante da câmera e digo a vocês sobre autoestima. Isso quer dizer que minha vida é perfeita? Absolutamente. Absolutamente. Eu tenho problemas como todos, tenho dificuldades como todos e necessidade. Pero a coisa não está em entender, é o que hago com isso. E como he dicho, a necessidade marca lo inevitável. E é inevitável que quizá eu tenha, ao ter essa necessidade, tendrei que fazer um processo de aprendizagem, de invertir em mim mesmo, de conhecimento, porque já não se trata simplesmente de que se eu estou mal e quero estar bem. Eu não conheço absolutamente nadie que queira estar mal, e é verdade. Pero a coisa, o objetivo é solo não estar mal? O objetivo é solo sentir-se bem? Ou é algo mais? Então, um dos aspectos que quiser entrar é justamente sobre algumas crenças. Outro tema um pouco complexo, ¿vale? Pero eu não quero entrar muito na complexidade. Eu quero ser simples quanto às crenças. E o primeiro que quero que tenhas em conta é, vamos poner o foco emocional em las crenças, ¿vale? E é dizer, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, que tu tens uma crença que te afeta justamente tua autoestima, é dizer, não consegues ver o valor. De grande forma, de grande parte das vezes, algumas vezes a autoestima é afetada muitas vezes quando a pessoa ha vivido situações de agressão, não? E quando eu digo agressão, não é solamente que alguém te ha pegado. Agressões quer dizer que um ninho, uma niña, em sua infância, ha vivido coisas que sua capacidade intelectual, de seu entendimento, não era capaz de processar e sentiu uma emoção que isso agredia seu bem-estar em totalidade.
¿vale? Entonces, eso me refiero también a agresión. Sim que hay casos que son casos extremos, que ha pasado algunas personas que marcan, pero gran parte de las veces las agresiones no hace que uno sufra solo por la realidad. Cuando uno es praticamente agredido a nível ou físico, ou psicológico ou emocional, uno vai querer menos a si mesmo, ¿vale? Que esse é um fator diferencial. E nesse caso, por exemplo, o que marca não é o que viviste, que isso é um fator muito importante. Por exemplo, vamos imaginar, eu he vivido em minha infância uma situação, por exemplo, de um trauma, por exemplo, com um acidente. Pero claro, eu hoje já tenho mais idade, e eu quando vivi, eu tinha isso 8 anos, ¿vale? Pero claro, se eu já vivi, eu quando tinha 8 anos, a la idade que eu estou agora, isso já não existe. Pero o que queda em nós não é o que vivimos, é o que sentimos quando vivimos. E o que sentimos quando vivimos queda gravado em nosso sistema nervioso, em nosso interior. Ok, então o que passa? Supostamente, o que nós hemos sentido quando hemos vivido é o que está em nossa memória emocional. E isso se dispara dentro do nosso sistema nervioso, porque dentro do funcionamento de nosso cérebro, tanto a parte límbica, ¿vale? Como a memória, elas estão trabalhando constantemente para proteger-nos, ¿vale? Por lo tanto, o que hemos sentido naquele momento foi uma reação de proteção que naquele momento serviu muitíssimo. Pero o que ocorre? Que isso vai ganhando força ao longo do tempo e como se tem a tendência de quitar a importância do que uno siente, o que se busca é poner atenção no que uno quer sentir ou no significado que se vai criando a partir de um presente assim um futuro e se ignora. Então, o que ocorre? Dentro disso, o que hace é que, por exemplo, de que forma é que esses mecanismos se disparam automaticamente? Vamos imaginar, por exemplo, um exemplo de uma pessoa, por exemplo, que na infância a ella lhe gritavam muito, ¿vale? E esse ninho, essa ninha, na infância, ao não ter entendimento, porque disso se trata, o ninho todavia está em um processo de ir descobrindo, então se tinha pouca idade e sempre lhe estavam gritando. E emocionalmente, naquele momento, sacava uma emoção, porque é um funcionamento automático. Quando a mente lógica não é capaz de entender, o corpo, o inconsciente, o que vai fazer é reaccionar com uma emoção, porque a emoção é um combustível, que é lutar ou huir. O que ocorre? Esse ninho, aos 5 anos, 6, 7 anos, viveu isso. E resulta que esse ninho se transforma em adulto e agora tem 50 anos, ¿vale? Mas resulta que agora, sempre que lhe gritam, sempre que seus sentidos captam a agressão com uma voz feroz, o que hace é disparar as emoções que foi um mecanismo de proteção quando tinha apenas 5, 6, 7 anos. Então, esse mecanismo funciona à la perfeição. Primeiro, porque naquele momento foi um dos mecanismos mais importantes para a sua sobrevivência, pero o que ocorre? Que isso todavia sigue assim. E esses patrões, essas crenças, sobretudo a nível emocional, impedem que a pessoa explore. Por quê? Porque quando tu tens sentimentos negativos, ¿vale? Que foram criados, que de hecho são negativos agora, pero em seu momento foram positivos. Quando tens esses sentimentos negativos, o que hace é bloquear tu capacidade de compreensão. E de forma geral, a pessoa vive reacionando a um passado, bloqueando-se num presente e impedindo criar um futuro. Então, como a pessoa vai ter uma autoestima? O que é a autoestima? A autoestima é a capacidade de que tu, inevitavelmente, trabalhes sobre tus necessidades, porque a necessidade leva ao inevitável. ¿Vale? E nesse caso, por exemplo, aprender a observar-se desde fora é um fator muito importante. Então, o que hace que realmente uno pueda compreender-se a si mesmo é também aprender a querer sair de si mesmo. É decir, eu, me. Isso quer dizer que há uma necessidade, e a necessidade quer dizer que eu tenho que começar a mirar de mim assim afora também. Então, o que passa? Nossa mente, o que nos leva muitas vezes é simplesmente estar pendente do que eu necessito, do que a mim me gostaria. Então, vamos ter em conta, para que nós podamos ter um exercício de descobrir algumas virtudes,
Lo primero que tenemos que hablar primero, vamos a hacer preguntas. Y quisiera que tú cogieras un boli y de forma, teniendo la visión no de que tú quieres estar bien, pero sim a partir de lo inevitable que es esa situación de necesidad, descubrir tus capacidades. Entonces, lo primero que vas a hacer es, la pregunta sería, ¿cuáles son las cosas que se te dan? ¿Cuáles son las cosas que te dan? Y por ejemplo, gran parte de las veces uno no se conecta con eso porque muchas veces estamos con miedo de que nos juzguen, ¿vale? Entonces no se trata de juzgar, se trata de coja un bolígrafo y empiece a escribir. ¿Cuáles son las cosas que te dan? Ahora mismo no estés buscando que te digan si es bueno, si es malo, si es adecuado, si no es adecuado. Escribe las cosas que se te dan y punto. Después, ¿cuáles son las cosas que te han hecho elogios que tú te recuerdas? O sea, conecte con ese recuerdo, pero escriba. Es muy importante escribir. Primero, ¿por qué es importante escribir? Porque tú sacas de la mente donde no es un mundo físico y trae al mundo físico. Es muy importante escribir. Después, lo que más me gusta de mi aspecto físico, porque la tendencia es solo ver lo que no me gusta. Mi necesidad. Entonces la necesidad es lo inevitable. Es decir, ¿cuál es la cosa que me gusta de mi aspecto físico? Y eso es un factor que vamos a iniciar justamente sobre las virtudes. Entonces, ¿o que son virtudes? Virtudes son valores. Por ejemplo, es muy sencillo hablar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ¿vale? Por ejemplo, decir, a mí no me gusta, por ejemplo, el color rosa, ¿vale? Ok, pero ¿cuál es la virtud del color para mí? O sea, o que representa para mí el color, ¿vale? Entonces, las virtudes en verdad son aspectos profundos que conectan con tu esencia, tu alma. Porque nosotros aquí, indiferente si tú crees o no crees, indiferente de si tú tienes religión o no, no se trata absolutamente de eso. Se trata de una cosa sencilla. Nosotros estamos aquí y hay una parte metafísica, porque lo que tú piensas, lo que tú sientes, no puedes coger. No puedes ir a un médico pedir para que te quite una parte de tus pensamientos dentro de una cirugía en tu cerebro. Tú no puedes pedir a alguien que haga una liposucción de emociones negativas. ¿Por qué? Porque eso no es físico, es metafísico. Y las virtudes lo que es la interconexión de esos aspectos profundos a lo que nosotros conocemos como la realidad, ¿vale? Y de hecho, lo primero que tenemos que tener en cuenta es conectar con essas perguntas e no próximo vídeo já vou dizer o que vamos fazer com isso, ok? Espero por el próximo vídeo, vale? Tchau!